Fazer uma puxada algures. Bota, E já estamos em direto à partida. Ya, ya. bota. E já estamos a ouvir. E depois, na testei o som. Não deve estar bom. Mas está bom, então está bom. Pronto, estamos assim. Nova dinâmica. Aí tá. Tem de chegar para trás. Espera aí, está um bocado escuro aqui. Não parece bom, Pô, disse eu. o já aqui está. Chico, máquina. Ih, que máquina. Nós entramos e ele, pumba, já está. Eu já Estava estava à ali. espera. Eu já estava ali tipo à espera do podcast às 9. Andamos a Yeah. falhar. Nova dinâmica aqui. Dinâmica. Não é uma dinâmica. É tipo, estamos a testar só. Eu já estava à espera. Já sabia. Eu estava ali à espera só para ver. Como é óbvio, com o nosso atraso de algum tempo, sempre. Atrás típico, não é? O que está aqui a testar a luz e o teu ainda mais escuro. Yeah. Complicou. Espera aí, 2 segundos. E caralho, eu fiquei bem da sério a olhar para a câmara. Então, motinha, como é que estão? Como é que estás, huge noob? Como é que isso vai? Estamos bem ou não? Mais uma semaninha, mais um podcast. Hoje um podcastinho curto. Aqui a falar da vida. Eu tenho de chegar para aqui porque eu sou um bocado otário. Tenho de ficar assim longe. Não posso ficar muito perto. Só espero que isto esteja a ouvir bem. Isto está-se a ouvir. Se este está-se a ouvir é porque está-se a ouvir bem. O melhor, mano, é estudar. Olha, também já estive a estudar. Estava para não fazer. Era para ficar a estudar, né? Mas não. Eu não sou responsável, então estou cá. E agora deixa-me lá nisto. Tá bom. Ai ai. Bem, hoje vamos falar aqui neste podcast vai ser da seleção portuguesa, né? Que agora vai jogar. Já saiu a convocatória, para quem não sabe. Em vez de Rocket League, vieste ao podcast. Não faz mal. Pois é. Em vez de- foi tipo a pausa do meu estudo. Normalmente é Rocket League, agora podcast. Falar de bola. Ouvi pessoas a aparecer no vídeo. É isso. É. Bem, hoje vamos falar da seleção portuguesa, que já saiu a convocatória, para quem ainda não viu, está aí, está aí, está no site de Portugal. E vamos falar também um bocadinho das equipas portuguesas, basicamente faz um podcast rápido, falar um bocado das equipas portuguesas nas competições europeias, Benfica, Porto e Braga, e Sporting, Yeah. e pronto, e seleção. E então, Hugo, a minha pergunta para ti é a seguinte, agora está top. Diz-me lá. O que é que achaste da convocatória? Não sei se viste. Vive. É assim. Dadas as circunstâncias de certos jogadores, acho que foi uma boa opção, pá. Acho que, por exemplo, o Liam Carvalho, vi bem a gente a criticar, por exemplo. Epá, eu acho que ele não está numa má forma. E o Betis, epá, tem estado a jogar um bom futebol. Eu acho que, especialmente por isso, acho que o pessoal não tem que reclamar assim tanto, tem que ter calma e perceber as cenas. Porque imagina, depois também tens que perceber que. Também tens que perceber, não. A única coisa que eu não percebo, se calhar, nesta convocatória e passa por ser é porque tantos jogadores para as mesmas posições. É o Pá, normal parece de que sempre. vais. Epá, não sei, bem estranho. Não é estranho, mas Porque, acho que não há epá, necessidade. aquela pergunta típica de uma pessoa quando está a ver aquilo e começa a correr a lista e vê tipo logo três laterais direitos. Sabendo que É tens isso. ali um Cancelo que pode jogar dos dois lados, por isso basicamente levas 5 laterais. Cá de nível extremo. Pronto, não sei. Três laterais direitos. Acho que o Cédric, a meu ver, daqueles dos 5 laterais é o que está ali um bocado a mais. Não é que ele seja um mau jogador, mas estava um bocado a mais. E pronto, começando no parte dos guarda-redes, epá, sente-se um bocado se calhar ali a falta do José Sá.
Yeah, mas ao concordo mesmo contigo. tempo, epá, ele está a fazer um campeonato espetacular, está, sim senhora, mas ao mesmo tempo o Rui Patrício não tinha de ser convocado. O António Lopes é sempre outra experiência de outro campeonato, tem experiência e ia ser convocado. Diogo Costa é um jovem, ou seja, aqui era ou Diogo Costa ou José Sá. Eu acho que ele acredita um bocado no Diogo Costa e também não podemos estar aí a dizer assim tanto mal, por causa nesse sentido. Acho que a convocatória no geral não foi assim tão horrível, porque parecendo que não, tu vais já ter um jogo agora na quinta-feira. Basicamente tens tipo uns 4 dias de preparação. Ele tem de levar jogadores que já conhecia. O problema também está aí. Sim, sim. E também é um bocado aquilo de, por exemplo, temos agora o Vitinha que vai porque por lesão do Ruben, não é? Sim, sim. E também passa por aí, epá, é óbvio que ele quer jogadores que conhece, mas também depois tem que pensar, será que é uma boa opção? O que é que eu quero fazer com o jogo? Por exemplo, ele vai enfrentar uma Turquia. Yeah. Que tipo de jogo é que ele quer levar para a Turquia? Num jogo defensivo? Quando tu tens, se calhar, um dos melhores ataques quase todas as equipas, não digo todas, mas tens um ataque incrível. Yeah. Pá, e depois tens, falta-te aquela ligação, e se calhar, epá, entre o ataque e a defesa, que fica ali com, epá, médios defensivos. É aquele jogo com dois médios defensivos, o William Carvalho e o Danilo. Não se Exato. compreende muito bem, mas pronto. Pá, mas se o Ruben Neves entrou o Vitinha, epá, não sei até que ponto ele vai usar o Vitinha, para ser sincero. Acho que vai ser um bocado, pode ser um bocado como aconteceu com o Pote, que convocou, mas não usou. Porque parecendo que não era aquela primeira opção dele e tens muitos jogadores, tens um Otávio, que eu acho que foi uma grande convocação escolha do Fernando Santos porque ele nos jogos jogou super bem. Tens o Mateus Nunes, que também dá a jogar super bem, é um jogador que não tem essas características. Acho que não convocou o Renato Santos porque acho que o Renato Santos está lesionado, mas não tenho certeza. Acho que sim, acho que sim. Pá, Danilo e o William Carvalho não andam a jogar mal. A verdade está aí. Não convocou o Palhinha por razões óbvias, esteve lesionado e ainda está a jogar, a começar a jogar com calma no Sporting, por isso ele não quis arriscar e colocá-lo. Pá, Sim, é até à compreensível. convocatória, se calhar tinha feito para aí uns 20 minutos, se calhar nem tanto. Sim, é compreensível. Bruno Fernandes, como é óbvio. João Moutinho aqui continua aquela coisa do João Moutinho, que é não sou fã do João Moutinho, mas pronto, olha, deixa o homem estar a jogar. Na parte. Também, se calhar acaba por ser um pouco mais de experiência, não é? O João Montinho traz Yeah, aquela experiência um pouco ao balneário, é um jogador que tem sido consistente na seleção, digamos assim. Não consistente se calhar a nível de jogo, mas consistente a nível das vezes que vai com a seleção, de tudo o que envolve a seleção por trás e acaba por trazer um pouco mais de experiência, não é? Mas verdade. agora também tenho uma pergunta para ti. Diz vá, diz vá. Ahm, Como é que achas que vamos estar sem? Porque o Pepe agora teve Covid, não é? É verdade. Vamos jogar Então agora estás todos sem a sem Copa. dupla de centrais Pepe e Ruben Dias. Estás com o João Cancelo castigado para o jogo com a Turquia. Estás com o Renato Sanches, com o Ruben Neves e com o Nelson Semedo também lesionados. Daí não terem sido, pronto, convocados. São todos jogadores que anteriormente se calhar eram imprescindíveis. Se calhar é pá, se calhar o Nelson Semedo não tanto. Mas o João Yeah, Cancelo e o Ruben Dias e o Pepe pá, são jogadores que sempre sempre que pensas na seleção são jogadores que estão lá e que têm de lá estar. Epá, e sinceramente não sei vai ser como complicado. é que ele vai fazer, exato. E acho que vai. Pá, não sei, mas acho que o grande problema vai ser ali. Quem é que vai ser a dupla de centrais? José Fonte e Gonçalo Inácio, à partida seria essa. Mas há um Danilo para ser adaptado a central. Ele vai adaptar o Danilo a central e tirar, por exemplo, o Gonçalo Inácio. Se eu vejo se ele adaptar o Danilo a central, vai ser uma dupla José Fonte Danilo, provavelmente. É assim, eu gostava de ver o Gonçalo Inácio, gostava de ver a dupla com o Gonçalo Inácio, mas para ser sincero e conhecendo assim um pouco do que é o Fernando Santos, acho que ele vai optar por pôr lá o Danilo.
Pá, e o eu Danilo também acho. a jogar a defesa. Porque imagina também, mesmo que jogas o Danilo, por exemplo, tens um, também só tens um defesa central de raiz no banco. Se formos bem a ver. Acho que não Pois, está mais ninguém. trouxe convocaste 3 centrais e o Danilo também. Exato. A cena é outra. Porquê é que foram convocados 25 e não 26? Era isso que eu queria te perguntar. O que é que tu achas que isso indica? Eu não faço ideia. Eu vi isto, não sei se foi estupidez, os gajos se enganaram a contar. Epá, eu acho que lá está, o Fernando Santos sempre foi um pouco aquilo de. Nunca foi aquele tipo de treinador de levar jogadores novos para a seleção, de meter este jogador a jogar, ou. Não, foi aquele jogador, aquele treinador que sentia que quer ter um grupo que vem de países diferentes, que vem de ligas diferentes, que vem de clubes diferentes e que já joga junto há algum tempo e consegue perceber se calhar movimentações, se calhar ser mais fácil nos treinos. E eu acho que ele decidiu optar por manter esse grupo assim junto e não colocar jogadores para depois acontecer como se calhar, como estavas a falar há bocado do caso do Pote. Que o Pote não foi e não, nem sequer um minuto teve. E ele se calhar, não sei se ele foi um bocado por medo disso, tipo ser criticado, não sei o quê, e se calhar só por isso é que escolheu os 25 jogadores, não sei. Epá, Mas mas que não faz isso sentido, é não sempre faz. estranho. Ainda por cima, levas 3 laterais direitos. 3 laterais direitos são para uma posição. Só um pode jogar. Está bem que o Cancelo não pode agora no primeiro jogo, não interessa. Mas depois, para centrais, também levas só 3. Claro que ele vai adaptar o Danilo. Epá, mas é sempre estranho veres isso. É sempre estranho. E depois é, pronto, para a frente, tens aquela que é o Ricardo Horta nunca vai ser convocado. Não vai e não vai. Acho que podia ser convocado só para estar lá, só para fazer tipo os portugueses ficarem contentes. Mas não, não vai acontecer. Enquanto estiver no É, Braga, não vai acontecer. lá está, eu acho que é um bocado isso. Imagina o Ricardo Horta, se chegar a sair do Braga, ou conseguir sair do Braga, vai acontecer isso mesmo. Vai, se continuar a jogar ao nível que está a jogar, vai ser totalmente Mas aconteceu convocado, com o Trincão, sem dúvida nenhuma. Sem aconteceu dúvida com o nenhuma. Trincão quando foi para o Barcelona. Exato. Yeah. Pá, é estranho. Pá, mas pá, vês aqui uma seleção, parecendo que não. Eu tenho aqui uma pergunta para ti que é muito simples. Retira. Ok, vou passar aqui para a fase da pergunta. Tirando tipo, não colocando lesões nem nada disso, só os jogadores mesmo. Para ti, qual é o 11 ideal da seleção portuguesa neste momento? O 11 tu, se pudesses, se fosses agora jogar contra a França na final, era esse 11 que metias. Epá, eu queria ver a lista dos convocados totais, que é para não me esquecer de ninguém. Mas não precisa de ser Eh, só com os convocados, não precisa de ser só com os convocados. Podes. ok, queres tipo uma cena ideal. Yeah. Sem lesões, ou seja, os jogadores Sem foram todos lesões, sem lesionados. lesões. Yeah. Tipo, Sim, qualquer jogador que tenhas português. ok, ok. Pá, se calhar Rui Patrício na baliza, pronto, acho que manteria a titularidade. Depois iria com o Pepe e com o Ruben Dias. Yeah. Acho, acho que não há melhor dupla de central, se calhar, portuguesa. E se calhar, imagina, o Ruben Dias, que é um dos melhores defesas portugueses lá fora, e o Pepe, que apesar da idade continua a fazer o que Tu- faz e o que sempre fez, exato. Depois levava se calhar um Cancelo, levava um Cancelo, À direita. e há. E para ser sincero, não optava por um Guerreiro, se calhar ia por um Nuno Mendes. Eu neste momento também ia para o Nuno Mendes, já. Era essa outra pergunta que eu te ia fazer. Não só pela forma como anda a jogar, que anda a jogar muito, e apesar do PSG estar como está, ele tem estado a jogar muito.
E a questão é que, é assim, pode não ser tão bom defensivamente, mas aquilo que dá à equipa ofensivamente e o desequilíbrio que cria do meio campo para a frente é muito, muito maior. Só que lá está, Fernando Santos provavelmente não vai optar por isso, porque o estilo de jogo e o que ele gosta é andar ali a empapar. Yeah. E prefere não arriscar na defesa e ao não arriscar na defesa depois também não vai arriscar no ataque. Pá, eu acho que o Nuno Mendes seria a melhor colocação para, para melhorar tanto o ataque como se calhar ali dar um pouco mais de dinâmica ao meio campo. Yeah. Apesar de não ter muita intervenção, ocupa muito espaço que certos jogadores já não precisam ter de ocupar. Depois temos. Só aqui um à parte. Eu acho que mesmo o Nuno Mendes, defensivamente, ele quando foi para o PSG, eu pensava que ele ia ter muitas dificuldades defensivamente, porque estava habituado num esquema com três centrais. Mas anda-me a surpreender bastante, porque ele defende bastante bem. E nos jogos do PSG ele tem jogado bastante bem, até. Apesar do PSG tanto faz um bom jogo como um mau jogo, É, mas exato. Viu-se agora com o Mónaco. Mas lá em está, campo. porque ele também acaba por ter rapidez Yeah. e acaba por vezes compensar certos erros e conseguir fechar bem posições. E lá está, concordo contigo. Depois para o meio campo, colocaria talvez o William. Colocaria o William. Colocaria o Bruno Fernandes. E colocaria. Ui, Renato? ligado. Eu ia dizer no Renato, exato. Estava a pensar no Renato. Yeah. É como eu também Bruno Eu, Fernandes a médio ofensivo, Renato ali médio área e médio mais defensivo. Eu iria para o Palhinha, mas yeah, como o Ferreira disse, o meio campo tem de ser Palhinha, Renato e Bruno. Mas neste momento, se formos a tocar neste momento, parecendo que não, o William está em melhor forma, mas claro que quando o Palhinha agora começar a fazer uns jogos a mais, acho que o Palhinha é pois, mais jogador. pois é isso. Também tens razão nesse sentido. Mas agora o William anda a jogar bué. É estranho dizer-se, mas é verdade, ele anda a jogar bué. Não, mas anda. E o próprio Betis anda a praticar um futebol muito bom. E também ajuda, não é? Também ajuda, pronto. O Betis O jogador, está fantástico. se calhar o William não se destaca tanto no Betis, mas porque a equipa está a fazer um bom jogo e tem praticado um bom futebol. Mas se formos a ver individualmente como ele se calhar já jogou e o nível que está a jogar agora, está a jogar muito melhor. Porque o Betis joga muito em transições rápidas. Eles defendem e fazem transições muito rápidas na frente. Eles Yeah. dão toques na bola e de repente já estão lá na frente. E pronto, isso parece um bocado um estilo de jogo contra o William, mas não, porque ele ajuda bastante defensivamente, estão ali mais fixos e depois para sair contra-ataque a capacidade de passe dele ajuda bastante. E mesmo ele chega lá à frente e marcou já e tudo. Yeah. Sim, por exemplo, eu se calhar diria, dependeria dos jogos. Por exemplo, se calhar colocaria um Palhinha, se fosse um jogo em que precisarias num médio, de se calhar não tanto defensivo, mas não tanto defensivo. E colocaria se calhar o William para um jogo para teres ali mais seguro, mais perto da defesa. Yeah. Um jogador que desse ali um suporte um pouco mais perto, uns espaços ali mais chegados e não tanto aberto como um Palhinha se calhar às vezes abre, apesar de depois recuperar sempre no contra-ataque e conseguir manter a posição e recuperar a bola, E mas um, para não arriscando tanto, se calhar um William seria. um Palhinha é um jogador, parecendo que não, ele não é tão defensivo como o Willian, mas é um jogador muito mais agressivo. Vai muito mais em cima Yeah. do jogador, vai muito mais ao jogador. Em que, se tu fores a ver, num estilo de jogo de um Fernando Santos, não é bom, porque um estilo de jogo do Fernando Santos é jogadores mais atrás, à espera que lhes caiam em cima. Não é cair em cima dos jogadores. Mas jogou bastante bem. E dos jogadores que da última vez que jogaram na seleção dos melhores jogadores foi Renato Sanches e foi Palhinha, sem sombra de dúvida. Ele consegue meter o Bruno Fernandes a não jogar nada,
Nem Yeah, o yeah. Bernardo joga nada, como é que ele mete esses jogadores a não jogarem nada? Sim, e Ele depois, só consegue com jogadores que têm agressividade e são bem raçudos, que é como acontece com o Renato Sanches e o Palhinha. então, e para ti, o que é que tu colocarias dentro desse leque? Pá, não digo para ser titular, mas para ser se calhar o próximo suplente ou algo assim, onde é que colocarias aí o Mateus Nunes? Ou Ui, se colocarias aí o Mateus Nunes? eu nesse esquema, fazendo médio defensivo, pronto, o William ao Palhinha, Renato Sanches e Bruno Fernandes, eu como substituto, deixa-me só ver o que é que está já agora. Pronto, ok, tens Vitinha, tens Mateus Nunes, tens Otávio e tens um João Moutinho. Como é óbvio, a E nível Otávio, yeah. para médio defensivo ou coisa. Epá, para mim o Mateus Nunes tinha de ser o substituto do Renato. Eu não vejo o Mateus Nunes a substituir o Bruno Fernandes, para ser sincero. Eu acho que Renato, como é óbvio, e para substituir Renato com um jogador com as mesmas características, Mateus Nunes, mantendo a mesma disposição tática, como é óbvio. Mateus Nunes é o Claro. jogador que mais se parece com o Renato Sanches. Na posição do Bruno, se quisesse um jogo mais criativo, ali mais criativo, metias um Vitinha. Se quisesse um jogo se calhar mais controlado, um jogador com mais do estilo do Bruno Fernandes, metias um Otávio. Yeah, concordo. Epá, depois isso é variando também um bocado, mas parte aí por um bocado por aí. Também se o jogo estiver mais controlado, talvez até um João Moutinho, que é o que vai acontecer, que é o que mais vai Faz jogar, mas certeza, faz certeza. um É. bocado, se eu ficasse assim, se o jogo estiver controlado e não controlado, ele vai meter o João Moutinho. Mas já, para mim, Renato Sanches substitui a Mateus Nunes e Bruno Fernandes é Vitinha, se quiseres criatividade, senão Otávio. Até E o que é vejo que o Otávio a colocarias? jogar extremo. O que é que colocarias a fazer, a fazer a frente? De Dadas avançado. as opções. Yeah. Esta é muito complicada. É isso, yeah. Porque, Por isso é que eu perguntei. Eu estou aqui a ver. porque, o que é que eu sou? De extremo direito é o Bernardo Silva. Não tens nenhum substituto para extremo direito, é o Bernardo Silva. É o único que está certo. Ronaldo, Concordo. Bernardo e Jota. Epá, eu não sei. É esse o meu problema. Eu ou metia Bernardo na direita, Jota na esquerda, porque Jota está a fazer um campeonato incrível, e Ronaldo no Já. meio. No entanto, o Ronaldo não dá tanto a ponta de lança como às vezes dá a extremo, na seleção, especialmente na seleção. Por isso não sei, para mim ou era Bernardo, Jota e Ronaldo, ou seria Ronaldo, Bernardo e André Silva no meio. Porque É. depende também dos jogos, para mim. Se for Porque uns, imagina, tu também vês muitas vezes o Jota e o Ronaldo. Pá, não vejo muitas vezes porque não há assim tantos jogos. Mas, mas ambos conseguem trocar posições. sim, eles trocam e por acaso jogam bastante bem os dois juntos, até. Por isso eu acho que é uma ligação por acaso interessante. Epá, acho que vai partir Eh, muito daí. É. E epá, se for um jogo mais físico, ele vai tentar meter ali um André Silva, mas não sei. Mas não sei. Epá, pronto, e depois vai ser João Félix para substituir o ponta de lança, ou um extremo, dependendo de como tiver o jogo. Rafael Leão para substituir o extremo esquerdo e Gonçalo Guedes para substituir outro, o extremo direito, se calhar. Não sei. pois era isso que eu te ia perguntar. Ia perguntar onde é que tu colocarias um Félix, um Gonçalo Guedes e lá está, um Leão. O Porque. Félix é o que me dá mais dificuldade. Mas o Gonçalo Guedes é extremo esquerdo, mas ele também consegue jogar na direita. Por isso, acho que é o único Não, substituto para o Bernardo Silva. e já o viste várias vezes a jogar na direita. Sim. Atualmente tem jogado até bastante. Isto tem de ser Paulinho mais 10. Pois, não convocarem o Paulinho é uma atrocidade. Já marcou no outro jogo, pá. Calcanhar. Yeah. Ah, pois, não é para Pois, todos. Só pois, marca gols difíceis. pois. Acabamos. Vá. Aqui o 2 aberto não é para ele. Até tira para fora de propósito. Exato. Epá, mas é assim.
Rafael Leão vai jogar a extremo esquerdo, porque mesmo nos jogos da seleção que já jogou, jogou sempre a extremo esquerdo, nunca jogou a ponta de lança. Pá, vai fazer aquelas movimento trocas de posições, como é óbvio, como acontece com o Renato e com o Jota. E João Félix, eu não o meteria à ponta. E houve um jogo qualquer, que, se não me engano, ele jogou a extremo esquerdo. Acho que foi a extremo esquerdo. E jogou bem. Mas não sei, eu acho que até era capaz de trocar o Bruno Fernandes e meter um João Félix. Agora estou Ok, assim um bocado crazy, mas já. estou Acho a que perceber. era capaz, tipo, num jogo, tendo um Palhinho e um Renato Sanches, que são dois jogadores muito físicos atrás, acho que teres um desequilibrador em termos de drible na frente poderia dar muito bom. É um jogador como o João Félix, Sim, é isso, porque o João Félix, por exemplo, o Bruno Fernandes é um jogador mais de posse, de distribuição de jogo, não é? Se remate fores de a ver, longe e tal. yeah, a qualidade a nível de passe e a nível de remate, isso, seja o que for, pronto, é muito superior à do João Félix. Só que depois o João Félix é aquele jogador que traz velocidade que o Bruno Fernandes não traz. Traz o drible que o Bruno Yeah. Fernandes não traz. E se calhar, epá, depende do clube contra quem também vai jogar, mas se calhar às vezes até é o importante para desequilibrar o jogo ali no meio campo. Só que Yeah. se calhar aí já fazia sentido colocar se calhar mais um médio defensivo, Sim, sim. não arriscando tanto. Epá, lá está, depende da tática com que fosse, não é? Yeah. Até porque nós até podíamos fazer uma equipa à seleção de antigamente de Inglaterra. Metíamos Bruno Fernandes, Ruben Neves ali para remates de longe, metíamos um Yeah. Ronaldo, era só gajo de arrematar de longe. Isso, por acaso, temos bastantes bons. Era a ver, Hum, a bola calhava ali na entrada da área, bumba, Parecendo que não balaço. tinhas um Rafael Guerreiro e um João Cancelo, pá, Yeah. ainda ficavas ali, era rematem quando conseguirem. Aquilo entrava. Hum, então pronto, está aí a nossa seleção ideal. Temos hoje sem nada, seria Rui Patrício, Cancelo, Pepe e Ruben Dias. Na esquerda, Nuno Mendes. Meio campo com Palhinha barra William e Renato Sanches e Bruno Fernandes. E Ronaldo, Bernardo Silva e Jota. Também estavas de acordo com o Ronaldo, Bernardo Silva e Jota, não estavas? Yeah. Acho que seria mesmo o melhor. Yeah. Apesar de Fernando Santos consegue meter-vos a jogar todos mal. Não sei. É impressionante. Mas pronto. Vamos ter fé. É a Turquia. Eliminamos a Turquia. Pois é a Itália. Fácil. Ah, eu esperemos que eliminemos a Turquia, mas o pessoal que não pensa que vai ser um jogo assim tão Sim, fácil. não, A não é nada fácil. Turquia pode não ter aqueles jogadores que se destaquem assim tanto, mas vai para lá para competir. Era uma das equipas que se esperava mais quando foi a classificação. Yeah. Não deu Deu muito mal e esperava-se tanto deles. e esperava-se tanto, mas agora eles podem-se não retrair assim tanto. Yeah. Porque agora vão com aquela fome de é o tudo ou nada. E se não for, é o adeus. Por isso acho que aqui é preciso ter um bocadinho de cuidado com esta Turquia. Eu acho que, imagina, isto agora metendo aqui outro aspecto. Fernando Santos fosse um gajo tipo, mesmo do tipo, somos de Portugal, vamos para cima deles. Este 11 que falávamos ainda metia um 11 tipo só drible jogadores criativos. Acho que aqueles jogadores super criativos naquela defesa da Turquia iam-lhes dar bastante problemas. Yeah, yeah, eu Ali concordo contigo. um João Félix, mesmo um Rafael Leão, mesmo um Vitinha, como é óbvio, nunca vai acontecer, mas mesmo um Vitinha, epá, ia dar muito a trabalho àquela defesa da Turquia. Eles iam ter muita dificuldade. Sim, e depois tivesse aquela presença na área, por exemplo, do Ronaldo, que sabe Yeah. onde deve estar e que sabe que movimentações é que esses desequilíbrios pode gerar e onde surgem espaços, eu acho que concordo contigo, acho que seria tipo o perfeito para não E dar hipótese. iam ter muitas dificuldades a Turquia. Mas claro que é um jogo complicado, nesse aí se sofresses depois ia dar dificuldades, então vai sempre jogar no seguro, meter os melhores jogadores. Pá, mas às vezes os melhores jogadores nem sempre são a tática certa. Sei lá. Yeah. Com o Não, mas, Fernando Santos vê-se muito isso. Não sei. yeah, mas imagina, estavas a falar aqui, podíamos sofrer um golo. Imagina que agora
ou que estás a jogar, não é? E que sofres um gol se calhar aos 60 minutos e ficas a perder um zero. Se calhar seria a tática Sim, para sim. pôr, por exemplo, os jogadores já estariam cansados. Sim, um João eh, Félix sabia brincar com eles já cansados. exato. A gerar ali desequilíbrio atrás de desequilíbrio, não há quem aguente. Epá, mas sofres um golo, começares a perder o jogo, seja tipo, mesmo se sofres logo a um minuto, tens o jogo todo para dar a reviravolta. Acho que a partir do momento que sofres um gol vai ser muito complicado para Portugal. Muito complicado. Porque tu Concordo não és contigo. uma equipa capaz de ir atrás do resultado, és muito uma equipa de fazer o resultado. Quando tens de ir atrás, tens dificuldades. Às vezes nem tanto de fazer resultado, mas de segurar resultado. Yeah. Porque vais segurando, vais tentando forçar e quando forças e marcas um gol, depois te seguras. É a equipa que o Fernando Santos tem trazido para a seleção e vimos isso quando ganhamos o europeu e temos visto isso ao longo dos anos. E o pessoal já está a cansar um pouco disso, eh, É, porque é uma tática muito limitada, digamos assim. sim. E Limita-te muito a nível de jogabilidade. Pronto. parecendo que não, antigamente toda a gente ia jogar com Portugal e pensava, ui, é Portugal, são fraquinhos, vamos para cima deles. E depois uma tática defensiva, contra-ataque muito mais forte. Agora, eles sabem, já sabem como é que nós jogamos. Já chegaram a usar a nossa tática contra nós. E resultou para o Exato. lado deles. Exato. Começa a ser complicado. Tenho outra pergunta aqui para te fazer. Ui, bora. Só espero que percebas bem a pergunta. Ok, Espera bora. aí. Deixa eu passar ali aquelas ceninhas de informação do YouTube. Já agora, pessoal, temos o YouTube. Vão lá passar. Já estive aí a fazer um plano para o YouTube. Que agora este podcast vai sair na quarta-feira no YouTube. Para quem não nos acompanha no YouTube. E vai haver shorts no YouTube todas as sextas, sábados e domingos. Defini isto hoje. Por isso não estava a acontecer até agora. A pergunta que eu tenho para te fazer é: Diz-me. que jogador é que tu gostavas que pudesse jogar para sempre e que tu pudesses assistir para sempre? Ui, boa pergunta. Mas que ainda joga ou que já não joga? É o jogador que tu quiseres. O jogador é que tu gostavas de assistir para sempre. É pá, por muito que eu goste do Ronaldo, eu acho que talvez o Messi. Não pelo que o Ronaldo é um monstro e o Ronaldo faz aquilo que faz, mas o Messi, a nível de jogo, eh, as jogadas que consegue criar, o Ronaldo já conseguiu, não é? Mas desde que mudou a posição e é diferente. E o Messi é para ter feito e continua, vem buscar bolas atrás, leva bolas, marca golos dificílimos. Eu acho que a nível de ver jogar, talvez o Messi seria o jogador que eu queria continuar a ver jogar. Era Uh, disso. Messi também. também ias? Ah, o Ferreira disse. Eu Qual nem é que era o iria. teu? Pá, tirando aqueles jogadores tipo de topo, tipo de outro mundo, como o Paulinho, como é óbvio, não podendo colocar um Paulinho na equação. Era Pá, não Paulo. sei. Eu acho que iria para um Ronaldo. Só porque. Mas isto agora, o meu. Ai, o meu. Pois, não me lembro do nome. Vai ser estúpido o porquê de eu escolher o Ronaldo. Mas eu escolho o Ronaldo porque é tipo aquele jogador que mais alegrias me deu. E é estúpido, já, eu sei que é estúpido porque Não é não sou estúpido, não é argentino, como é estúpido. óbvio. Como é óbvio, não sou argentino. Mas não sei, quando tu vês tipo o Ronaldo, o que o Ronaldo fez por Portugal, tu ficas ali, bué, tipo, epá, que queria ver este gajo a jogar para Portugal para o resto da vida naqueles tempos áureos em que marcava 3 à Suécia e coisas assim. E Sim, eu eu estou um concordo. bocado nesse pensamento. Mas claro, se não sou argentino, se calhar se fosse argentino, escolhia o Messi ou o Maradona. Como... Lá está, porque se calhar, sendo argentino, se calhar ficas com as duas possibilidades. Que se calhar ficas, é pá, o Messi deu-nos boas coisas, mas o Maradona Yeah. também nos deu muitas coisas. E se calhar aí ficavas na dúvida. Enquanto, sendo português,
O único categórico, digamos assim, Não ou dos viste o mais Eusébio categóricos. jogar também. Aí está, já Exato, é exato. muito tempo. Exato, se calhar se perguntasses, a pessoas mais velhas, se calhar teriam Yeah. outras opiniões totalmente diferentes das nossas, Até não é? porque o futebol era muito diferente antigamente para agora. Deixa eu ver, o Ferreira disse, mas olha que muitas vezes Portugal fica prejudicado por o Ronaldo estar a jogar. O resto da equipa joga muito para ele e não é tão natural. Pai, é verdade, mas isso também pode partir muito do treinador. É o meu ponto de vista, porque se a equipa está a jogar para o Ronaldo, é porque aquilo não está algo mal feito. Tipo, o estilo de jogo não pode ser jogar para o Ronaldo. Até porque tu vês em jogos em que tu tens o Ronaldo, quando começam a não jogar para o Ronaldo, têm muito mais facilidade a jogar. Porque é muito fácil jogar contra Portugal. Tem Ronaldo, metes dois em cima do Ronaldo. O Ronaldo já não faz mais nada. Mas eles continuam a tentar passar no Ronaldo. Então que é um bocado como por exemplo o Haaland. Se fores a ver o Dortmund com Haaland e sem Haaland é totalmente diferente. É uma equipa que joga para o Haaland. Por isso é que o Haaland tem os números que tem, Yeah. e não é por isso que deixa de ser um bom jogador. É pá, se calhar às vezes é mais novo. Se calhar o Ronaldo já não é tão novo para ter aquela reverência de Claro. desmarcação ou para ter aquela reverência de vir buscar tanto jogo ou fazer X remate fora da área ou apanhar tão bem a bola. Pá, mas Yeah, se fores a ver, verdade. o Dortmund acaba por ser igual. É jogar para o Haaland. E tem resultado. Pá, não tem resultado na Liga, mas tem resultado. E, pá, este ano também sem ele, não estão fora da luta do título, mas é difícil. Eh, e depois fora das outras competições, Yeah. sem ele. Complicado. E é, por exemplo, o mesmo do Ronaldo no United. Manchester City. Yeah, no City, no United. Em que foram agora eliminados. Sem ele já tinham sido eliminados antes Yeah. da Champions. Eu acho que no United aquilo estava em um problema muito à grande. Não sei. O Pogba, eu vi alguns jogos do United, não joga nada. O homem, para ser o homem que melhor, mais passos tem, eu vi um jogo dele em que ele fez para aí 10 passos e errou 9. E Yeah, foi um passo de bom, bué da bom. Claro que foi bué da bom, mas errou 9 passos tipo lado a lado. Eu fiquei tipo, yeah. como assim? Ai, o United continua a faltar aquele médio defensivo, que falamos sempre disso. Tem aquele defesa que é um Maguire que é, pronto, algumas falhas. E pronto, agora tem aquele jovem promessa, o Elanga, máquina. Yeah, que máquina mesmo. Ai, ai, então, uma Eu pergunta. ia te perguntar, já que estávamos aqui a Diz, falar dos clubes ingleses, como é que achas que o Chelsea vai gerir o que tem acontecido? Epá, sei que já falamos disto, yeah, mas temos assim novas coisas, digamos. Por exemplo, acho que o Chelsea, se não me engano, pediu para o jogo ser mudado, que o Real Madrid ser mudado para o mesmo dia para que o irem no City vai autocarro, jogar, avião. para irem no mesmo avião. É. Achas que Epá, é vão fazer, complicado. vão fazer esses ajustes? Se não fizerem, como é que eles vão fazer? Achas que vão conseguir ter a mínima oportunidade ou vai dar barraca? O que é que tu achas? Epá, é muito complicado porque mesmo que eles ganhassem a Champions, o dinheiro não pode ir para o clube. Não podem vender jogadores porque não vão ganhar nada. Nos jogos, jogam em casa, não podem vender bilhetes. Os jogos são à porta fechada, acho eu. Então, são. Epá, não tem maneira de ganhar rentabilidade. Não sei se é esta a palavra ou se é rendibilidade, mas epá, não vão ter maneira de conseguir dinheiro e isso vai prejudicar muito o clube. E a única salvação mesmo acho que é o Abramovich conseguir provar as cenas que tem a provar e descongelar as contas. É a única salvação. Senão, ou a Liga vai arranjar alguma forma de salvar o Chelsea, o clube em si, não ligando para o presidente, ou o Chelsea vai sofrer graves problemas, mas até agora, pelo menos eles têm lá um grupo que os jogadores
já ofereceram ajuda, já disseram que pagavam os bilhetes de avião a toda a gente, coisas assim, isso é coisas espetaculares. E aí, também há aquele problema, não sabe como é que eles vão pagar aos jogadores. Sim, é isso. É jogadores, equipa de manutenção de tudo, Sim, seja sim. estádio, seja tudo. Só que imagina, até que ponto é justo estarem a castigar o clube uh, pelas ações de um presidente que quer sair Eu acho que não e é que justo. quer, e que quer deixar o clube, ou seja, que quer que o clube siga outro rumo para além do rumo dele e quer se desassociar do clube. Está bem que investiu ali muito dinheiro, mas ele já disse que o dinheiro da venda seria para caridades, que não ia ficar com nenhum. Yeah. E eu não percebo porque é que a venda não acontece. Pois, eu Porque é acho que que tentam tanto impedir a venda se seria só benéfico para o clube, para o Chelsea. e se fosse para caridade ainda era mais benéfico. Mas isso nada se pode comprovar, como é óbvio. Epá, eu não sei, eu acho que para mim tinham-no deixado de vender, o clube continuava e as contas dele congevavam. É óbvio, não poderia, mesmo que recebesse os 3 bilhões, não os podia mexer. Mas deixavam-no vender o clube. Para o clube Yeah. continuar, para entrar outro investidor e continuar a mexer dinheiro. Conjugar aquilo tudo, epá, é um bocado estranho, é um bocado acabar com um clube categórico dos altos escalões de Inglaterra. Sempre ouviste Sim, falar no Chelsea. Diz que o Abramovich está lá, quase. né? Ele criou quase o Chelsea. Mas se calhar até é isso. Parece que o clube está a ser castigado por algo que se calhar não teve Culpa. implicações. Porque yeah, não teve culpa. Exato. E toda a gente que lá Sim. está neste momento estão a sofrer sem culpa nenhuma, porque até o treinador, os jogadores, está tudo a sofrer, né? E não tem E culpa. estamos a falar também dos empregados, de todas as pessoas que só trabalham, que são bastantes, tudo a Yeah. sofrer por causa de algo que não foi Sim. deles, não é? Então, olha, agora tenho aqui outra pergunta para ti, já que antes disto estávamos a falar do Ronaldo e do Messi. Acho que a seguir eu faço dos dois jogadores que tenho e começamos a falar das É? competições europeias. Yeah. Ok, que eu tinha aqui esta pergunta que eu vi alguém fazer, já não lembro quem foi, e achei bastante interessante. Ahm, Portanto, se o Ronaldo, porque imagina, a nossa geração foi uma geração que eu com o Ronaldo e com o Messi, e que se calhar, se tu fores a ver, sem ser Ronaldo, Messi e Lewandowski, ahm, tens muitos outros nomes como Neymar, Agüero, pá, surgem muitos outros Tiveste o nomes. Rooney. Exato. Para ti, se o Ronaldo e o Messi não existissem, nunca tivessem existido, quem é que seria o melhor jogador da nossa geração? Ui, aí eu não sei. Aquele Essa é jogador muito que tu. complicada, porque parece que Eu não, tam, mas yeah, parece que tiveste tipo um jogador bom em cada ano. Pá, poderias dizer, sei lá, entre um Xavi ou um Iniesta, se calhar mais virado para o lado do Iniesta, mas não, acho que não poderia considerar o Iniesta o melhor jogador da nossa geração. Ahm, Neymar ou Leva? Pá, o Neymar teve em uns anos muito alto, talvez uns 3 anos, mas não depois foi consistente. mais abaixo. O Lewandowski tem sido nestes últimos anos, sim, mas Iniesta é da nossa geração. E ainda apanhou bastante. O Lewandowski se calhar também, pá, os últimos 4 anos, se calhar mais por um bocado underrated nos tempos antigos. Parecendo que não, quem é que mais tens? Tiveste um Torres, que se calhar já não apanha a nossa geração, mas que jogou super bem no Liverpool. Yeah, se calhar já não apanho. Yeah. Tiveste mais Olha, quem? esse- Epá, eu acho que teria eu de sou partir um sincero, bocado de Neymar ou Leva. é uma pergunta muito difícil. Muito difícil. E Ronaldinho já é mais antigo. E a Ronaldinho já não apanhamos. Quer dizer, mais ou Pelo menos menos. o Torres Yeah. também, é, Sim, o Torres também não. O Torres também já também não fugiu pode um contar, bocado. já. Apesar de ainda ter jogado, mas os tempos áureos já nem é agora. Epá, não sei. Epá, eu, Imagina-se. eu iria se calhar um bocado para o Lewandowski. Ou Neymar.
Foi uma pergunta muito complicada. Mas A já, tinha de ser questão, um dos dois. a questão é a consistência, porque o Neymar sempre foi aquele jogador que tinha uma época boa, Olha, depois Modric tinha já. uma época. E há o Modric, também é bom, yeah. O Ozil, Ozil também. Benzema. Benzema ainda acima do Ozil. Benzema, yeah. Yeah, pois é, também estamos a pensar, é gajos de meio campo. Temos que pensar em gajos diferentes. Partiria muito de Neymar, Lewandowski. Pá, também não me estou a lembrar mais ninguém. Da frente, concordo contigo. Assim, um jogador que se tenha destacado, pá, acho que é Benzema, Hazard, antes do Real. Yeah, mas também nunca teve naqueles patamares nas bolas de ouro e isso altos. Como teve pois, o Neymar e o Lewandowski. Ah lá, yeah. Tá lá, yeah. Mas mesmo assim, o Lewandowski apanhou os mesmos tempos do Salah e está acima. Yeah, o problema lá está, é porque tu te ficas com outros jogadores que se calhar está num nível tremendo, só que está quase tudo ao mesmo nível. E depois vais a ver, epá, se não é pelos anos, é pela idade, se não é pela idade, é por não sei o quê. E não consegues, pelo menos eu achei isto bastante difícil, não consegues pensar num jogador que se tenha destacado assim tanto para além destes dois, do Ronaldo e do Messi neste caso. Mas depois também pensas, se calhar se o Ronaldo e se o Messi não existissem, Yeah. se calhar um destes jogadores Iria se destacar mais. Ia ser ia sempre se destacar diferente. mais. Porque se calhar, imagina, Yeah. Neymar se estivesse sempre naqueles lugares de cima, se calhar ganhava mais motivação para continuar lá. Quanto de outra maneira ele Yeah. sabia que ia ser sombra de Messi e do Ronaldo. Não sei. Mas Yeah, isso é vendo bem pelo mesmo verdade. lado, o Lewandowski continua a lutar com eles e tem essa motivação para continuar. Por isso, se calhar, teria ainda mais motivação com o Neymar, não sei. Mas é pá, yeah, yeah, o Ronaldo e o Sim. Messi são os melhores de sempre, estão noutro planeta. É pá, é uma coisa completamente. É uma coisa que nunca se tinha visto. Assim, dois jogadores partilharem o mesmo palco, tipo da bola de ouro, uma porrada de anos seguidos, uma década. Yeah, e a questão é que o mídia também teve muito impacto nisso, porque se formos a ver, eles tentam sempre ir buscar um Ui, cortou. Problemas dois, técnicos. e Acho que deve estar aí com uma net mau, Hugo. Estás aí com problemas técnicos. fixe? Ok, voltaste. Ok, está melhor? Yeah, Ok. está nice. Estava a falar do quê? Ah, da mídia. Pá, se formos a ver, tu tens uma mídia que foi. Sempre tentou ir buscar dois jogadores e associar muito um jogador ao. True. Associar sempre os dois jogadores. Tiveste o Messi e o Ronaldo, agora tens o Haaland e o Mbappé, e depois chegas a ver e tens um terceiro jogador como o Vlahovic, que não é tão falado porque a mídia não quer. Yeah. Pá, se calhar não está assim no patamar de um ou do outro. Pá, mas vamos a E ver. pá, não vou voltar no podcast a começar a defender novamente o Vlahovic. Não, 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 não. Eu estou a dizer no patamar a nível de consistência. Porque imagina, tens um Mbappé que já está há alguns Sim, anos sim. a jogar num clube grande, tens um Haaland que está a jogar num Dortmund, mas que já se ouve a falar há bastante tempo, e tens o Albites que surgiu Yeah. a destacar-se assim, a destacar mais agora. Estou a dizer nesse sentido, não é? Se calhar para a mídia em si não está assim no coisa. Yeah. É, essa parte é compreensível. Epá, mas apesar de achar que o Vlahovic é grande jogador, ele está a jogar bué da bem. Ainda no último jogo fez um gol e uma assistência. Fizeram dois gols, ganharam 2-0, acho eu. Um gol e uma assistência. Eh,
Primeiro, a cena que o Yuji Noob disse, a internet o que chega à segunda metade do podcast e desiste é verdade. O Hugo acabou de me desaparecer aqui. Ahm, e segundo, eu acho que isso de encontrar dois rivais começou mesmo com o Messi e o Ronaldo. E a partir de agora vai ser sempre tentar encontrar a nova geração desse par de rivais. Epá, yeah, é verdade. Tipo, a partir de agora vai ser sempre um bocado essa procura de quem é que são os dois novos rivais. Pronto, Mbappé e Haaland. Um bom epá, mas imagina, Ferreira, tipo, no Haaland também ele começou a fazer um ano no Dortmund e no primeiro ano já diziam que ele era tipo tac a tac com o Mbappé. A verdade é essa. Se calhar o que nesse nível está mais acima é o Mbappé. Já está há mais anos, no Mónaco jogou super bem, já está há mais anos no PSG. Do Haaland também já está se calhar, não sei se está há 3, mas há 2 já está de certeza. Sim, sim, no Salzburgo. Ele foi o melhor marcador quase só com gols do Salzburgo. Mas isso é o Salzburgo que vai sempre à Champions. Por exemplo, a Fiorentina não tinha bem capacidades de ir à Champions. Pá, mas o Vlahovic agora está a jogar um nível muito bom. Ainda não está. Ainda não podes considerar, se calhar, tipo, aquele nível do Mbappé e do Haaland. Mas acho que se ele continuar a trabalhar, ele vai estar no nível deles. É esse ponto é que eu quero chegar. Ele e João Félix também, se continuar ao nível mais alto. João Félix um bocadinho Isso é mais, mas acho lesões. que é capaz. Diz, desculpa? Isso é lesões. E sem Exatamente, sem lesões. lesões, que é o mais importante nestes jogadores. E já tivemos muitas carreiras difícil. Por exemplo, o Dembélé Yeah, foi um jogador muito falado e que depois, morreu bem. com as lesões, morreu bem. Fez 2 assistências agora no último jogo. Bem, Yeah. agora se calhar saltamos a parte dos jogadores. Guardamos isso para outro podcast, passamos já para as competições europeias. Se calhar é melhor que a minha net está aqui a querer Yeah. Vamos dar o continuar berro. que assim, isto é a segunda parte do podcast, o pessoal já sabe como é que isto funciona. Chega à segunda É parte sempre e isto morre. difícil. Um bom jogo para vocês é verem um jogador que ia ser máquina se não tivesse tido lesões. Ah, ah. Os jogadores podiam ter sido promessas se não fossem as lesões. Jogador, ok. Era fixe, é fixe. Temos aí uns quantos bons para entrar ainda em rubrica. Só que não tivemos possibilidade. Há Espera aí, sempre problemas. eu não percebi a pergunta. Espera aí, eu não estou a conseguir perceber. Eu já vi 3 vezes. Não percebi. Mano, um jogador, por exemplo, o Dembélé, ia ser Ok, provavelmente já um percebi. grande Espera, jogador já percebi. Calma, se não estava a ver tivesse sido isto as mal. lesões. Já percebi, já percebi. Calma, pessoal. Já percebi que era fazer disso uma rúbrica. Um bocado burro. Isto já é muito à tarde, isto o cérebro já funciona muito devagar. Tenham lá calma. Ih, já percebi. Também já percebi. Está a funcionar mal. Peço desculpa. Ai, ai. Então queres passar para as competições europeias? Mas já, por acaso isso é Passar, bom. já. Vamos fazer disso uma Vamos rúbrica. passar. Deixa-me escrever, para não me esquecer. Podes começar aí a falar das Yeah. competições europeias. Esse é o grande problema, é que a gente às vezes tem grandes ideias e esquecemos. Ok. Queres começar por quem? O Ferreira disse Benfica, por isso vamos começar pelo Braga. Ahm, não, estou a brincar. Começamos pelo Benfica, então. Podes começar. Benfica. Que achas? Esperavas? Eu disse no outro podcast que o Benfica ia levar uma alada. Por isso, não esperava. Não é óbvio. O Ajax estava máquina, mas o Benfica, contra equipas holandesas, sempre foi máquina também. E o Benfica está máquina nas competições europeias este ano. Normalmente é ao contrário. Sim, Então, jogaram bastante bem. Jogaram no contra-ataque com as possibilidades e foram lá uma vez e marcaram e é o que interessa. O que interessa é as bolas que lá estão dentro. é verdade. Aliás, eu acho que o Benfica nesse nível fez um jogo bastante bom, porque foi aguentar, aguentar, aguentar e quando teve a oportunidade fez o gol. E é o que no final interessa, se formos a ver. Exatamente.
pá, se calhar um Ajax também não teve na sua melhor performance, mas não Mas tira também, mérito eh, nenhum ao Benfica mas pelo que fez. Que o que exatamente é tem feito isso. na Liga e o que foi fazer a Amsterdão e o que fez e o que fez cá em casa, na Luz, não é fácil e não é para todos. A cena é essa, tipo, imagina, fala um bocado de desmérito do Ajax, mas acho que também é muito mérito do Benfica. Soube Claro, aguentar o claro. jogo todo, soube defender o jogo todo, soube ir procurar as oportunidades que sabia que eram poucas, tu procuravas a partir do momento que estava a defender bem. Quando tu estás a ver, és uma equipa que está a atacar e estás a ver uma parte inteira a atacar e não consegues nada, ficas logo ali a desmotivar. E a outra vai ganhando espaço, está a jogar o jogo deles, estão na boa. Entrou o gol, acabou para o Ajax. Yeah. E acho que é mais mérito do Benfica do que desmérito do Ajax. E sim, Sim, estou a concordo defender o contigo. Benfica pela primeira vez num podcast. Não, mas eu concordo também absolutamente contigo. Também temos de ser boas para as equipas Acho portuguesas, que pá. estiveram muito bem e acho que estiveram muito bem e acho que é muito bom para Portugal. Porque se formos a ver, a época passada tivemos mais pontos que a França, mas e fazendo aqui uma ponte para o jogo com o Porto, e sendo que o Porto apanhou o Lyon e não conseguiu passar, eu acho que esta vitória foi bastante importante também nisso. Porque se formos a ver, tanto isso tanto a vitória do Benfica como a vitória do Braga, porque fomos a ver também é uma Sim. equipa francesa, é uma equipa que ficou por terra, digamos assim, e são mais uns pontos de diferença que Portugal vai subir. Não sei agora qual é que queres falar, se queres ir pelo do Porto, se queres ir pelo do Braga. Pá, não sei porque até vou para um lado diferente. Porque parecendo que não, equipas francesas, epá, Porto foi eliminado pelo Lyon, não estava nada à espera e tinha sido bastante bom para Portugal ter o Porto tivesse ganho, porque davas ali uma patada do Lyon das competições europeias, porque o Lille foi eliminado pelo Chelsea, Yeah. da Champions, exatamente. O Benfica continua e eliminou uma equipa holandesa, logo as equipas holandesas também um bocadinho para baixo, já que o PSV também já estava lá mais abaixo. Pá, o Sporting também foi eliminado agora. Parecendo que não, equipas francesas já não há, porque o Paris Saint-Germain também foi eliminado. Yeah. Se o Porto tivesse ganho ao Lyon, davas uma patada enorme. Assim o Lyon Tinha ganhou sido o fim. e já tinha sido o fim. Agora o Lyon ganhou. O que é isto? Tenho medo de abrir isto. Sim, mas temos que ver que ainda temos três jogadores, três equipas portuguesas, enquanto a França não tem nenhuma. São mais três possibilidades. São Olha, mais três Thomas, possibilidades de de mérito de mérito e justificar. desmérito é a mesma merda. Existem os dois. Yeah, de Thomas, mérito. obrigado. Fontes O anónimas. homem até quando se engana está correto. Exatamente. Eu é que escrevo o português. Epá, mas já, eu acho que Mónaco, o Braga, fantástico. Estás desculpado. Também não sabia, sinceramente. Vou ser sincero, não esperava. Também não esperava. Eu pensei que, pá, super bons contra o Sheriff. Acabou agora. Pensei, acabou agora. Sou uma grande equipa. Há esperanças. Nunca pensei tipo, que levasse uma abada. Que o Braga levasse uma abada. Nunca pensei isso. Pensei, pá, são capazes de se aguentar. Mas não dar tipo. Não foi abada, mas foi abada de bola Yeah, eu do concordo Braga. contigo. Eu torcia pelo Braga, achava que ia ser um jogo renhido, ia ser um jogo difícil. Sim. Mas depois o Braga chega ali e faz parecer um jogo mais fácil de sempre. Pareceu bué Eu da fiquei fácil. tipo, como é que tiveram a lutar contra o Sheriff? Sim. Uma equipa que se calhar ninguém tinha ouvido falar e agora contra o Mónaco dão este jogo de bola. E parecendo que não, agora apanhou um É Rangers. incrível. Um Rangers que é uma equipa muito boa e está a fazer um grande campeonato também.
que agora Vai ser um jogo muito difícil. eliminou o Dortmund, certo? Yeah. Acho que sim. Yeah, Que yeah. também deu uma abada no Dortmund. Pá, e acho que este jogo vai ser muito interessante, porque neste ponto tu não podes dizer o Braga vai levar uma abada, nem o Braga não tem hipótese, porque tem. Tu não podes dizer que não tem, porque o Braga tem hipótese. Tem hipótese de bater com o Rangers. Continuo a achar, é um jogo difícil para o Braga, é. Mas tem hipótese. E Aliás, eu se acho que conseguisse era bom. o Braga Rangers vai ser um jogo muito à base de golos, vai haver muito golos. Já, também acho. E acho que vai ser. E se o Braga conseguir gerir o marcar e segurar o jogo, epá, eu acho que a tática vai ser muito essa. Yeah, Vai ser marcar, esperar que o Rangers ataque, tentar responder em contra-ataque e aumentar a diferença. Eu acho que o Braga pode ter a hipótese. yeah. Esperemos Eu que acho que tenha. sim. E eu acho que foi dos melhores que podia ter calhado. Formos a ver o sorteio assim por alto, não é? Pá, mas pronto, tivemos o Porto foi eliminado. Umas circunstâncias em que pá, faltava ali um golo. O Pepe, nos momentos finais, manda um remate a arrasar ao poste. Yeah. Pensei que sinceramente pensei que fosse um jogo muito mais fácil para o Porto Eu também. e que o Lyon não criasse tantas dificuldades. O Lyon jogou um bocado também, depois pá, estava em vantagem no marcador no segundo jogo, por isso jogou um bocado mais no contra-ataque. Aquilo foi um jogo muito 30 minutos ou 30 minutos ali o Porto a atacar muito, depois virava, começava o Lyon a atacar muito, depois Yeah. virava. Um jogo muito assim, eu acho que pronto, podia ter caído para qualquer Podia lado, ter dado yeah, para yeah. qualquer lado. Yeah. Mas epá, acho que o Porto deu um bocadinho mais e merecia um bocadinho mais. O... E já na primeira mão, pronto, é aquilo não facilitaram a vida ao Porto. O Porto merecia mais da primeira mão e agora Yeah. também merecia um pouco mais. Talvez até mais na primeira mão do que agora, mas estou a ver o jogo todo. Mas pronto, olha, é o que acontece. O Porto não teve a altura, foi eliminado. Era bom ter-se mantido, mas não conseguiu. Agora é esperar. Braga joga com o É pena, Rangers. porque o Porto era um dos favoritos a ganhar. Exatamente. Era... E pronto, agora é o Braga a representar. É, Braga na Liga todos o Europa Braga e Benfica na na Champions. Champions contra um Liverpool que apanhou o Porto na fase de grupos e deu a bada no Porto. E que dizimou o Porto. Mas a verdade é, Ajax na fase de grupos dizimou o Sporting, Benfica eliminou o Ajax, Liverpool na fase de grupos dizimou o Porto, Benfica Mas vai. era tão fácil. Estava na tua face. Yeah, Se bem que o Liverpool, e eu acho que pode vir a ser uma vantagem para o Benfica, o Liverpool, se não me engano, é o único clube português, é o único clube inglês que está em quatro competições diferentes. eu Ou acho que que eles têm pode que voltar. ganhar, ou que pode ganhar quatro competições diferentes, que é a Champions, a Liga, a Taça e acho que é outra taça, se não me engano. Ou seja, Há a eles Taça de podem Inglaterra e terminar. acho que há a FA Cup. Exato. E eu acho que eles estão nos quartos finais das duas. Uma delas vão apanhar o City. Foi o jogo Jogão. que foi neste fim de semana. Vai ser jogão. Está a poucos pontos do City que está em primeiro no campeonato. E está na Champions. Sim, E é um clube que pode vir a tentar ganhar tudo e pode perder tudo. E eu acho que o Benfica verdade. pode. Depois vai depender da quantidade de jogos que eles tiverem nessa altura. Mas está bem que a Premier League está habituada ao ritmo de ter jogos de 3 em 3 dias. Mas acho que o Benfica pode aproveitar muito isso e até pode conseguir fazer um bom resultado. Vai ser complicado, mas é preciso acreditar. E pronto. E o Sporting foi eliminado pelo City, já se estava a ver. É esperado. Empataram na segunda mão. Pronto, fizeram na Aliás, segunda mão o que podiam fazer, o que sabia que conseguiam.
Sim, na segunda mão é verdade que foi um City também muito mais desfalcado, foi um Sim, sim. City que já tinha um jogo seguro. Mas se formos a ver, o City já não empatava com uma equipa em casa, acho que desde o ano passado. E foi um bom jogo do Sporting, defensivamente muito melhor do que na primeira mão. Na primeira mão, muitos erros defensivos. Todos, e como é óbvio, estás a jogar contra um sítio, qualquer erro defensivo dá gol. Na segunda mão, muito mais sólidos defensivos, tiveram um erro ou outro, mas conseguiram se aguentar bem e até podiam ter marcado. Eu acho que também acaba por ser um pouco a pressão, porque vamos a ver, é uma equipa muito jovem, é uma equipa Sim, sim. quase sem experiência na Champions. Pá, e as pessoas podem dizer, ahm, as pessoas podem dizer que já teve a experiência, perdeu com o Ajax. É pá, mas jogar contra o Ajax e jogar com o City, estás a jogar com as estrelas Sim, que idolatravas, eh, pá, é diferente. até É porque, diferente. E o imagina, nervosismo é sempre maior, é outro palco. exato, na primeira mão, eu por exemplo via os jogadores, não sei porquê, muito mais nervosos nos jogos do Sporting a jogar com o Dortmund do que o Ajax. E o jogo, pá, não interessa o resultado, né? Mas, por exemplo, eu vi muito o Mateus Reis na altura que o primeiro jogo contra o Dortmund foi, foi naquela fase que o Mateus Reis ainda estava a crescer. O Mateus Reis estava a tremer, ele ia a uma bola e ele ia a tremer. Sim, e por exemplo, na primeira mão com o City foi dos melhores jogadores em campo do Sporting, se não o melhor, Yeah. na minha E opinião. também porque, imagina, pronto, na primeira mão os jogadores estavam mais nervosos, é normal. Eram uns oitavos de final, é normal que tivessem. Na É segunda difícil. mão já estava perdido. Já, já foram nas calmas e, como é óbvio, isso aí também facilitou muito. Sim, o pensamento era outro e os Certo? jogadores também já sentiram o que é estar naquele palco, o que é se calhar ouvir o hino da Champions ao vivo, não é? Que há de ser muito bom. E também passa por aí. Os jogadores acabam por ter aquela interação com algo novo. E se calhar se formos a ver para o ano, se o Sporting conseguir ir à Champions, pode fazer muito melhor e tem de fazer muito melhor com esta equipa. É claro que com 6 jogadores, vão faltar outros, mas Até entram dois diretos, ou não? sim, e se formos. É dois diretos, já. Acho que sim. E se formos a ver, eh, como é que eu ia dizer? Se formos a ver esta equipa, o Sporting já não ia a estas fases de competições há bastante Há tempo. bastante tempo. E, Ou seja, apesar de ser jogadores diferentes, e são jogadores que vieram da formação, grande maioria, os jogadores que estavam cá não representaram o Sporting a este nível yeah. quando ele esteve lá antes. Por isso é sempre novo para todos, Eu seja acho, experiente ou não. olha, peixe, grande máquina. Queres ver o Pinhas CSGO? Então, como é? Tudo bem? O que é que eu estava para dizer? Estava para dizer que para o ano pode vir assim interessante uma coisa que não aconteceu este ano, ter uma equipa na Conference League. Porque foi o Santa Yeah. Clara e mais não sei quem já não jogou com Sim, o este Dortmund. ano, Foi o Paço de este ano Ferreira. temos. Foi para se Ferreira, yeah. Foram eliminados, pronto. Mas acho que pode vir a ser interessante ter equipas na Champions League, Europa e Conference League. Sim, e se fores a ver, as equipas que podem ter acesso este ano, pá, estão a jogar muito. Um Gil Sim, Vicente, eu vi se a jogar muito. um Estoril que não está a jogar assim tão mal, um Vitória. Pá, são equipas que terem essa possibilidade, eu acho que podem vir até a fazer boas competições. É claro que há favoritos, por exemplo, É, na Premier League, se tu retirares os 6 primeiros, continuas a ter clubes incríveis e incríveis, clubes muito exato. bons. Eh, Até É que, sempre difícil e há sempre favoritos, mas até que eu acho que, por exemplo, quando nesta parte, o que faltou se calhar um bocado às equipas na Conference League, ao Santa Clara e ao Passos, foi a inexperiência de competições europeias. Porque se calhar agora para o ano, podes meter um Gil Vicente, se calhar o Gil Vicente, mesmo a estar a jogar bastante bem, vai ter dificuldades, mas se calhar se metesse um Guimarães, se calhar já era outra coisa.
Já são jogadores Yeah. diferentes. Jogadores que já estiveram habituados a jogar no estrangeiro. Tens vários jogadores que já estiveram habituados. E se colocares um Guimarães nas competições europeias a lutar por uma Conference League, se calhar é diferente. Mas a inexperiência acaba, por vezes, acaba por também ser boa, não é? Sim, sim. Porque também não tens aquela, por exemplo, um City que vai jogar contra um Bayern, por exemplo. Pá, são equipas que tu sabes que vai jogar aquele jogo, são equipas que já viste muitos jogos daqueles, são equipas que podem mudar pequenas coisas, mas nunca vão mudar muito. Enquanto chegas ali uma equipa pequena, que não sabes se pode jogar o João ou o António. Nem É sabes que é o tipo. João nem o António. Exatamente, yeah. E acho que isso também acaba por poder ser bom em algumas equipas. Então, e agora só aqui uma curiosidade para acabarmos o podcast. Quer dizer, como última coisa que eu tenho para dizer, Eu pode ser tenho ainda outra ter para mais ti, tempo. só para depois acabar, é só um. Na Conference League, aqui um dado interessante. A Roma calhou com o Bodo Glimt. O Bodo Glimt que deu a maior abada da Sempre. carreira do José Mourinho ao José Mourinho. Yeah. E agora, como é que isto vai ser? É que a Roma não conseguiu se safar com o Bodo Glimt na fase de grupos. Agora é o quê? Vão eliminá-los? É que a Roma é o principal favorito. Mas não era ao calhar com um Bodo Glimt. O Bodo Glimt é tipo o pesadelo da Roma. Neste momento a Roma é Yeah. tipo, deem-nos o que quiser, um Leicester, até pode vir o City para aqui, mas não nos metam esses gajos. Eu Alguém vou-te com ser os sincero, elementos. gostava que a Roma perdesse, pá, só pela comédia que seria. Mas olha que eu acho que é muito provável que a Roma perca. Porque, pá, não É pá, sei. não sei, não Aqueles sei. gajos ganham a toda a gente. Eles jogam bem à bola. Tem jogado bem. É pá, mas o Mourinho, duas vezes seguidas, Sim, dois jogos seguidos. o Mourinho se perdesse eh, duas vezes seguidas com ele Se perdesse a terceira, deixava de ser o mestre da tática estava deixado. Ele e ia da lá, motivação dos jogadores. Não, e a Roma que, por exemplo, agora jogou. Epá, acho que foi Calásio este fim de semana que fez um viu jogão. 3-0. Atenção. 3-0 aos 20 minutos, aos Yeah, 27. Epá, fez o jogo. estão a jogar noutro nível comparado com o nível que chegaram na altura em que chegaram contra eles. Também há que falar nisso. Exato, exato. Estou a crescer Falamos bastante. muito, falamos muito sobre as equipas estarem em baixo perfil quando jogam com outras. Também temos que ver aquelas que estão em muito melhor rendimento do que ao que chegaram antes. Exato. Pá, a minha pergunta não tem nada a ver com isto que nós falamos hoje, Diz, diz, diz. mas é Fábio Silva, flop ou não flop? O Fábio Silva, Yeah, o do Porto. Ah não, yeah. o do Wolverhampton agora. Sim, Aí eu já tenho ouvido coisas disso. Mas Fábio Silva. Epá, eu tenho havido muitas críticas ao Fábio Silva. eu não sei como é que estão as estatísticas dele. Pensei, uma promessa que foi tão falada, digamos assim, tanto, associaram tanto, por exemplo, a um João Félix, aí joga muito, está bem que é diferente, Ah, yeah. saiu como Portugal como uma promessa. Achas Pois. que neste momento está a virar mais para o flop? Se não, o que é que tu achas? Na hora que está a virar para o flop. É óbvio que ele está a virar para o flop. Achas tipo que fez uma má decisão em ter ido para o Wolverhampton? Não acho que a decisão tenha sido má. Epá, é assim, o Porto quis vendê-lo, vendeu, conseguiu um grande encaixe financeiro. Claro que se tem de considerar flop, porque ele tem andado a jogar. Eu sabia que ele tinha 0 golos, não sabia era quantos jogos é que tem. Ele tem 17 jogos esta época, com 0 golos do Wolverhampton, mas estes 17 jogos não é 17 jogos inteiros, até que mas Sim, sim. jogou aqui alguns inteiros. Jogou contra o Norwich, o jogo inteiro, jogou contra o West Ham. Epá, e 0 golos assim para um ponta de lança em 17 jogos tens de considerar que ele é flop. Mas ainda é cedo. Neste momento é flop.
Sim, só Mas que ainda é cedo, imagina, ainda pode virar muito jogador. O João Félix também no início foi um flop, agora está a virar jogador. Há imensos claro, mas jogadores também tem assim lesões, e o Fábio que são Silva não teve. Mas, por exemplo, sim, imagina esses números, os números que o Fábio Silva tem lá fora, imagina esses números para um ponta de lança em Portugal. Por exemplo, imagina o Paulinho ter sido a contratação que foi e ter marcado 0 golos. Ou, por exemplo, o Darwin no Benfica, yeah, estás a imagina, ver? falou-se do Darwin no Imagina, início ser flop e falou-se do Paulinho ser flop e tem muitos mais gols, como é óbvio. não é diferente, porque, por exemplo, o Paulinho foi 10. É diferente porque são jovens, mas, por exemplo, Sim, o Fábio o. tem Sim, 19, tem exato, 19, mas ainda é o jovem. Paulinho, o Paulinho, por exemplo, foi 10 milhões, que somos a ver para a realidade portuguesa é bastante. É um Não é valor, bastante, mas ainda é algum dinheiro. yeah, E o Fábio Silva, para a realidade, se calhar, do Wolverhampton, também foi algum dinheiro. sim, Para aquilo que tem estado a 40 render, não milhões. quer dizer que não vai evoluir e que daqui a 2 épocas faça ser dos melhores jogadores da liga. Eu acho que é É um difícil? bocado, a comparação é mais com o Darwin. Consegues fazer essa comparação, que vieram, o Darwin também veio novo, veio Exato. uma equipa mais fraca, veio novo, pá, e no início não estava a dar tanto, mas via-se a qualidade e agora está a dar bastante. Mas, por exemplo, a No diferença início era do flop, é Darwin, como o Fábio Silva, no início é flop, mas epá, mas o Fábio ainda pode Silva dar teve bem. mais tempo de adaptação, Sim, sim, o por Fábio exemplo. Silva teve mais tempo, mas era mais novo. Sim, mas Mas ao é mesmo por isso tempo, mesmo, sendo mais novo, eu estou a tem dizer pode normalmente tem dar, mais vantagem de adaptação. eu estou a dizer pode dar, mas eu acho que não vai dar. Eu acho que ele não é jogador para o que se fala que ele é jogador. Não E sei, eu concordo, é não assim, gosto do estilo de jogo dele. eu gostava que desse, porque é sempre bom ter jogadores de Portugal lá fora e, por exemplo, tens o caso do Jota, eh, que tem jogado bastante, que era bom jogador e sempre foi bom jogador, mas quando eu O que importa é passo, por jogador. exemplo, para este Liverpool, está num nível completamente diferente. Está a jogar muito. Epá, yeah. E até o próprio Rafael Leão, pá, andou lá no Lille, se não me engano, foi no Lille. Sim, depois sai para aquela Yeah. equipe. Por isso é que eu ao início perguntei se achas que foi a decisão certa ter saído para o Wolverhampton. Ele não fez quase nada no Porto para ser vendido por 40 milhões. Exato, ele não fez nada no Porto para ser vendido por 40 milhões, assim ainda está aí. Essa é relativo. O João Félix também, para ser vendido por 120, Pá, yeah, também não fez comparando as quantidades. Pá, mas o que merecia o imagina, valor. Estás a perceber? Fábio Silva se calhar tinha tipo 2 gols pelo Porto. Sim, por aí. Não sei quantos é que tinha. O João Félix tinha um hat-trick na Liga Europa. Tinha coisas assim. E o Félix Sim, fez. ele fez mais do Benfica, só que não fez para valer 120 milhões. É como o Darwin agora não faz no Benfica para valer 80 milhões, que é o que estão a pedir, ou o que é. Pá, É yeah, são tipo, é valores pá, absurdos. 60, ok. Então, por isso é que os 40 milhões também foi o que o Fábio Silva custou. Foi pela idade, não foi pelo que ele fez. Yeah. Pá, mas imagina, cento e Pronto. vinte milhões é um absurdo em qualquer cena. E mas como é óbvio, o João Félix fez muito mais. Fez muito mais que o Fábio Silva. Claro, não, isso de Agora, longe. yeah, o Fábio Silva não fez nada após 40 milhões. Mas ainda assim todos os gajos de 17 anos valem esse valor. Pá, yeah. Por acaso, Mas vale. hoje em dia qualquer gajo de 17 anos que marca 3 gols na Liga Principal fica a valer 30 milhões, 40. A É. verdade é essa. Por exemplo, o caso do Mateus Nunes. Ainda não se sabe qual é que vai ser o valor pedido. Mas pelo jogo que fez com o City, aposto, e depois da crítica construtiva do. Não foi crítica, mas do elogio do Pep Guardiola, pá, sem dúvida que vai aumentar o preço. Se continuar a jogar como jogou nesse jogo, não é? Até porque, Ou seja, qualquer jogador jovem que se destaque, o valor aumenta logo para o triplo, quase.
Porque é exato. um jogador que consegue se adaptar bem, era aquilo que estávamos a falar há bocado. É um jogador que vai para uma equipa nova e adapta-se bem. Só que, já sei o que é que eu ia dizer e estava-me a esquecer. Por exemplo, o caso do Tiago Tomás, que saiu agora do Sporting. Está a fazer mais Para que o o Fábio Stuttgart, Silva. é isso. Para o Stuttgart foi para uma equipa pequena, mas foi para uma equipa, Está a lutar para não descer. sim, mas foi para uma equipa em que jogava o estilo de jogo que ele gosta de jogar. Ou seja, numa fase de adaptação em semanas, conseguiu se adaptar muito melhor. Se Sim, calhar, por sim. exemplo, o Darwin, ou se calhar, por exemplo, o Fábio Silva. E acho que isso também conta. Por isso é que eu, ao início te perguntei: será que foi a escolha certa ter ido para o Wolverhampton? A cena é, pronto, hoje em dia tu já vês muitos jogadores a irem para equipas como o Wolverhampton e isso, porque pá, é aquele porte de jogadores do empresário que leva para lá os jogadores para o Wolverhampton, de antes era um É, o Valência. Wolverhampton, o Vila Real, yeah. Yeah. Epá, mas epá, o negócio do Tiago Tomás foi um negócio bom, foi para uma equipa que estava a lutar para não descer. Ele sabia que ia ter lugar porque ele tinha qualidade para a equipa, até que entrou logo na titularidade, tem jogado a titular todos os jogos, tem jogado a extremo, Yeah. que é uma coisa boa para ele porque vai-lhe dar outras rotinas. Outra dinâmica, Yeah. óbvio. E pá, no segundo jogo ao terceiro fez logo dois golos e agora marcou o gol da vitória, já tem três golos, acho eu. Marcou o gol da Yeah. vitória no jogo e está a ajudar o Stuttgart. E infelizmente eu acho que o Sporting não conta com o Tiago Tomás para o ano e acho que existe a possibilidade do Stuttgart acionar a cláusula, que é, se ele continuar assim, claro que vão acionar, como é óbvio, porque é um puto de 19 anos que já marcou 3 gols na Bundesliga, e a cláusula é tipo 10 milhões. Yeah. É essa coisa É que eu o que eu odeio, acho colocar que cláusulas em putos de 19 anos, não se faz. Empresta yeah, só. e o Sporting tem feito isso a todos os jogadores jovens e acho que Demiral. é péssimo. Exato. Demiral a Tens 2 um milhões. exemplo. Pagaram o Demiral Tens, por 2 milhões, venderam a 15. tens aí um exemplo, exato. Ah, Depois do que jogou, não é? Mas yeah. pronto. Pá, O é que é que se pode coisas. fazer é a gestão. Mas pronto. Epá, e pronto. Equipas andam a aproveitar muito mal os jovens. O Sporting agora está melhor a aproveitar os jovens, mas antigamente fez muito erro. Até te Isto, poderia fazer agora uma pergunta, que é, ahm, fora se calhar de jogadores e assim, o que é que tu achas da saída do Hugo Viana para o PSG? Ou da possível saída? do Viana, o do Sporting, Sim, que vá, que vá. Deixem o homem ir, deixem o homem trabalhar. Então, tão bom. Deixem o homem ir. Então, um gestor o, desportivo para o PSG. não, é bué da bom, é bué da bom. O nosso já lá está, o nosso é o Ruben Amorim, diz que quer este. E ele vai pescá-lo, corre bem, sou muito bom, contratei aquele gajo. Pá, disseram-me para o contratar, mas olha, eu que o contratei. Porque se formos a ver, a quantidade de erros e a quantidade de coisas que o Hugo Viana fez antes de ter-se o Ruben Amorim Mano, foram só má gestão. mano, a cena foi. E não pode estar associado. Como é que, eu não consigo perceber como é que ele chega a estar associado a um PSG como diretor desportivo quando as únicas coisas vá, grandes que fez e o rendimento que conseguiu fazer foi uma gestão desportiva que o Ruben Amorim trouxe para o Sporting. Mano, eu dou-te Não quer já dizer que aqui não fosse dois o plano, nomes: Bolazzi e José Rodrigues. Máquinas que aquele por gajo trouxe. exemplo. Por exemplo. Não é que o Bolazzi não fosse um jogador esforçado nem nada disso. E tecnicamente era evoluído, era. Trabalhava-se muito. Mas, Mas mano, sim, o gajo fazia 30 fintas, fintava aquela gente toda, daí um bocado começava-se a atrapalhar com a bola. Até que o homem à frente da baliza também aquilo, ele não podia rematar. O José era só horrível. Foi yeah, buscar o já Fernando não Andrade. Aí, dá para nesse fazer nada. ponto, eu não sei o que é que ele coisa. Se ele viu qualidade, o jogador tem qualidade, agora anda a jogar super bem, andava. No Shakhtar andava a jogar super bem, o Fernando Andrade. Mas ele veio buscar quando o gajo tinha uma lesão grave. Por Exato, empréstimo. De um ano. Em que já sabia que ele não ia poder jogar 6 meses. exato. Não, e se formos a ver, estas contratações e estes empréstimos
de jogadores jovens com pessoas que compram baixas, eu não consigo ver em clube nenhum onde é que isso seja uma vantagem. Porque, porque está bem que jovem é jovens e pode sempre render ou não render. Epá, mas é sempre bom jogar pelo seguro do que ter jogadores assim por 2 milhões Yeah. e depois Também não fazerem sei. jogos. Até porque podem vir com a cena de ok, queremos emprestar, mas eles não querem o jogador emprestado sem cláusula de compra. Ok, emprestem a equipas portuguesas. Mas Porque, metam uma. Não, e aumentam uma cláusula alta. yeah, não, até que a cena é tu podes emprestar a um Santa Clara, ficam todos contentes. Exato. Por exemplo, agora o Tiago Dantas, que veio do Bayern, Está no Tondela. Não está está a no dar certo, Tondela. mas. Sim, não está a dar certo, mas foi uma boa gestão do Benfica nesse sentido. E o Eduardo Quaresma que está lá, Por exemplo, o Eduardo Quaresma, parte do ep, Sporting, exato. está a jogar bem, não está a ser o jogador que se esperava, como é óbvio, mas está horrível, tem marcado alguns golinhos, não defensivamente, pá, é um defesa como é óbvio, mas defensivamente aquela Sim, também, defesa está no mais geral, fraca. o Tondela também não está. Outro exemplo, o Ferreira disse o Jota do Celtic, Yeah, exatamente, outro, yeah, aquilo deu certo e era um jogador que já se previa que pudesse vir a dar certo desde Portugal do Sub-21, já se previa que o Jota pudesse vir a dar certo, foi emprestado com cláusula, deu certo no Celtic e vão acionar a cláusula. E agora, a claro. partir de que não, se ele viesse para o Benfica vendia pelo triplo do preço da cláusula. Sim, é por exemplo agora o Porro no Sporting. É que acontece o mesmo que aconteceu ao Jota. O Jota foi para lá, já tem o carinho dos adeptos, Yeah, já tem tudo. O clube é óbvio que vai tentar fazer de tudo para pagar a cláusula yeah. e ficar com o jogador. Até Ainda por porque cima ele está sendo um feliz jovem. lá. Yeah, e ele está feliz lá, exato. O Porro é meio igual, mas não, porque o Porro já tinha dado merda muita vez. Pá, o Jota Sim, é também. diferente. O Eu Porto só já, disse no já tinha sentido dado mal do algumas carinho vezes. dos adeptos. Sim, Por sim, isso é que sim. eu disse, yeah, yeah. E pronto. Mas, por exemplo, em termos disso, o City, mesmo assim, precaveu-se. Porque tem a opção de recompra do jogador. Caso o jogador se nos tornasse um monstro, podiam sempre Yeah, recomprar. E ou yeah. revender ou ficar com ele. Mas pronto, tens mais alguma coisa a dizer? Finalizei por hoje. E tu? Também. Pá, gostei aqui desta dinâmica assim, quando somos só os dois, e desta de câmaras, assim. Caso gostei. Yeah, temos de ir alterando o design, senão o pessoal também aqui de Yeah. vez em quando, senão o pessoal também aqui no TikTok vem sempre o mesmo fundo, ou vem sempre as mesmas caras, da mesma maneira, depois ficam, epá, fogo, este vídeo foi o vídeo que eu vi na semana passada, Exato. e afinal não é, Por acaso era isso que eu estava a notar no TikTok, parece que é sempre a mesma coisa. é sempre o mesmo, yeah, yeah. É muito parecido, yeah. Só muda a roupa. Exato, e às Yeah. vezes nem isso. Mas pronto, pessoal. Pá, foi um prazer ter toda a gente que aí teve. Ferreira, Hugo, obrigado por terem estado aí sempre a acompanhar. Já sabem, Ahm, sigam-nos no YouTube, no TikTok e aqui na Twitch, e estamos cá todas as segundas, menos as Muitas plantas. faltamos, exatamente. E Exato. agora, se calhar, não vamos fazer durante umas semaninhas com o João. Frequência todos os fucking dias. Quase. Tramado. Vida de estudante. E depois estou tipo um mês sem nada. Então Du- temos de atacar aí. 2 semanas a morrer e um mês sem nada depois. Mas é isso, pessoal. Vá. Fiquem bem. Obrigado por terem estado desse lado. E vemos Fui. na próxima altura. Yeah. Tchau, tchau.